Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, a gente vai fazer uma questão que vai envolver propriedades periódicas. É um tema que o pessoal no primeiro ano torce o nariz, a galerinha não gosta muito, porém, pessoal, é um tema muito importante. Esse negócio todo ano aparece no PISME. Aqui é um exemplo de uma questão inteira dela. Não é sempre que vem assim, mas vem em muitas alternativas. Às vezes a questão está falando de outra coisa e tem um item que envolve propriedade periódica. Às vezes a questão aberta é de outro tema e tem um item que tem propriedade periódica. Então é um tema que você não pode deixar de estar conferindo. Para isso, eu vou resolver essa questão, vou te dar dicas e ó, estou de Batman, vou te deixar assim como Batman com preparo para resolver essa questão e entender o que está acontecendo também. Beleza, galera? Então é química, vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, meu querido, o que a gente tem nessa questão aqui, ó? Em 1869, quando o químico russo Dmitry Mendeleev publicou pela primeira vez sua tabela periódica de elementos químicos, ficou claro que as propriedades químicas e físicas dos elementos também seguiam uma lei periódica. Dessa forma, podemos estimar os valores das propriedades de um elemento químico, observando as tendências ao longo de um grupo ou período da tabela periódica atual. Abaixo são relacionadas três metais alcalinos, então o grupo 1 da tabela periódica, os valores, né, de raio atômico e eletronegatividade de Pauling são fornecidos para o sódio e o rubídio. Estima-se, perdão, deixa eu ler aqui no que eu me embolei. Os valores do raio atômico e da eletronegatividade de Pauling são fornecidos para o sódio e o rubídio, respectivamente, enquanto para os outros elementos, os valores dessas propriedades são indicados pelos itens de 1 a 4. Então, considerando a lei periódica, assinale a alternativa que contém os valores corretos dos itens 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Então, galera, a gente tem aqui uma questão em que você vai ter que pensar muito bem em como resolver, e para isso você vai ter que ver que você tem que jogar com as alternativas. Não dá para você, por mais que você tenha todo o conhecimento, não dá para você vir aqui e colocar números. Não tem como você descobrir esses números, galera. Isso já é um primeiro ponto. Por quê? Porque quando a galera chega para fazer essa questão e eu vou resolver ela em sala de aula, a primeira coisa que a galera levanta a mão e fala assim, mas como é que eu vou calcular isso? Não se calcula, né? A gente não tem ferramenta para fazer isso em sala de aula, não tem equação, não tem uma teoria para poder fazer isso em sala de aula. Não é esse o perfil de exercício. Então a primeira coisa de dica que eu quero te dar é, cara, você está fazendo uma prova. Tem as alternativas A, B, C, D e E. Uma delas é a correta. É óbvio que dentro de sala de aula, eu tenho certeza, como a maioria esmagadora dos meus colegas, né, de trabalho, a gente prepara você para que você aprenda o conteúdo. Eu gostaria muito que você, né, que é meu aluno aí, que tem aula comigo, que você aprendesse tanto de química quanto eu sei, que você gostasse tanto de química quanto eu gosto. Então, eu tento fazer isso. É o meu melhor, eu me esforço para isso. Mas eu tenho a noção, óbvio, que nem todo mundo gosta de química, né? As pessoas gostam de outras coisas e graças a Deus para a gente ter uma sociedade aí com um monte de profissional diferente. Mas, no fundo, a gente quer que, no mínimo, você aprenda a fazer uma prova. O nosso sistema educacional exige que você seja aprovado, né, por esses métodos, para que você chegue na universidade e lá você vai cursar o que você quiser, quer fazer moda, quer fazer história, geografia, música, enfim, né, engenharias da vida. Você precisa passar pela química. Então a gente tem que te ajudar também, mesmo que não seja a matéria que você tem mais carinho. Então, olha só, aqui eu preciso te dar essa dica. Galera, as respostas aqui, uma delas é correta. E se você não tem como calcular isso aqui, né, não dá para você fazer, você vai ter que jogar com esses números. Você vai ter que ver quais opções se encaixam melhores ali para que você possa ir resolvendo a questão por eliminação. Não tenham medo de fazer isso. É importante que você faça bastante exercício, pratique e ganhe experiência, né? No primeiro ano a gente ainda é um pouco inexperiente com realização de prova, mas isso é uma técnica. É você usar as alternativas para fazer a questão. E não tem nada de errado. Inclusive, essa questão quer que você faça isso. Então, né, precisamos aprender esses macetes. O enunciado conta a história para a gente aqui de Mendeleev, etc. Te dá até uma dica, né, que o grupo 1 ali, ó, são os metais alcalinos. Normalmente as questões exigem que você saiba disso. Essa daqui ele foi legal e te deu.
Bom, então vamos interpretar. Eu tenho três elementos. Eu tenho o sódio, o potássio, o rubídio. Eu tenho o raio atômico e a eletronegatividade. Então, olha só. O raio atômico do sódio é 0,19. Aí você tem as opções, né? O primeiro item aqui, o primeiro e o segundo, são raios atômicos. E aí você precisa saber o seguinte: o raio atômico é maior do potássio, é maior que o do sódio? Por quê? Se é maior, você já sabe que a letra A, a letra C e a letra E estão erradas. Né? Não pode ser menor do que o do sódio. Aí você já elimina três alternativas. Bom, o raio do rubídio tem que ser maior que o do potássio? Aí você vem aqui e compara. Então percebeu como é que tem que ser por exclusão? Só que você só consegue excluir se você souber como funciona o raio atômico na tabela periódica e como funciona a eletronegatividade. Se você não souber isso, você não consegue fazer o exercício por exclusão, porque aí você não tem parâmetro nenhum. Então, primeiro ponto, queria te mostrar que essa é uma questão diferente. Não é comum vir assim. Normalmente você vai resolvendo a questão e acha a alternativa certa. Mas é um exemplo de uma questão em que você precisa das alternativas para poder completar ela e achar a resposta certa. Então é muito legal praticar para você ver coisas diferentes. Mas vamos lá, então. Antes de eu usar os dados, eu preciso recordar com você a ideia de raio atômico e eletronegatividade. Como que esses caras crescem? Pessoal, a gente tem aqui ó, o primeiro período, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo período da tabela periódica. O que esses períodos correspondem, galera? Cada período desse é uma camada. Então, por exemplo, se a gente fosse imaginar um átomo aqui na tabela, eu teria o meu núcleo e ao redor do núcleo eu teria a primeira camada, que é o primeiro nível da tabela, é a nossa camada K. Depois, quando eu vou para o segundo período, os meus átomos no segundo período têm duas camadas. Exemplo, distribuição eletrônica do hidrogênio, 1s1. Distribuição eletrônica do hélio, 1s2. Do lítio, 1s2, 2s1. Então, os elétrons do lítio já estão na segunda camada. A mesma coisa, o berílio, o boro, o carbono, até o neônio. Todo mundo que está no segundo período tem duas camadas. Quando você vai para o terceiro período, tem a terceira camada. Então, KLM. Os átomos que estão no quarto período, N. O quinto, O. O sexto, P. E o sétimo, o Q. Arthur, mas e daí, cara? Ok, tudo bem, eu entendi. É como se tivesse o núcleo, os elementos ali têm o número de camadas de acordo com o período que ele está. Mas o que isso diz para mim do raio? Pessoal, eu vou extrapolar a definição mais correta e mais formal da química para poder te mostrar o seguinte. Faz uma analogia com a matemática. Raio, né, de uma circunferência ou mesmo de uma esfera, é a distância do centro até a sua extremidade. Então, o elemento que está no primeiro período, o tamanho dele, o raio dele, é a distância do centro até a primeira camada. Um elemento que está no segundo período, o raio dele já vem até a segunda camada. E assim você vai percebendo que um elemento que está no terceiro período, o raio dele vem até o terceiro, o quarto até o quarto, o quinto, o sexto e até o sétimo. Então, o que eu estou te mostrando? À medida que você tem na mesma família, quanto mais você desce, mais camadas vai tendo. Então, você tem um núcleo, no caso do hidrogênio, né? Lembra do modelo de Bohr? A gente tem as camadas ao redor. O núcleo, e você tem a primeira camada do elétron, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. O que está acontecendo com a distância do elétron até o núcleo? Está aumentando. Então, à medida que você desce na mesma família ali, você vai descendo no mesmo grupo, o número de camadas aumenta. Então, o que vai acontecendo com o seu raio? Ele também aumenta. Ele está discutindo com a gente esses elementos aqui, ó. Ele está discutindo o sódio, ele está discutindo o potássio e ele está discutindo o rubídio. Então, entre esses três, o que você observa? O raio do sódio ele tem que ser menor que o raio do potássio, que ele tem que ser menor que o raio do rubídio. Por quê? Porque o potássio está no terceiro período, ele tem três camadas.
O sódio, né, tá no terceiro período, tem 3 camadas. O potássio está no quarto, tem 4 camadas. O rubídio está no quinto, tem 5 camadas. Então você já sabe que o raio do sódio é menor que o do potássio, que é menor que o do rubídio. Vamos olhar as alternativas aqui, ó. Então você sabe que o valor de 1 é o raio do potássio. Ele tem que ser maior do que o sódio. Então aqui está em ordem. Toma cuidado, tá? Ó, respectivamente. Significa que está nessa ordem. O item 1, segundo a letra A, é de 1,0149, né? Tem como ser verdade? Não tem como ser verdade. Por quê? Porque o raio do potássio não pode ser menor do que o raio atômico do sódio. A gente acabou de ver a propriedade de raio atômico. Ela tem que ser maior. Então, o item 1 não pode ser menor do que 1,19. O raio do potássio é maior do que o do sódio. A letra A não pode ser, a letra B não pode ser, a letra C, perdão, não pode ser, e a letra E também não pode ser. Por que isso não pode ser verdade? Por conta disso, o raio do sódio, do potássio, tem que ser maior que o do sódio. E, consequentemente, a gente já viu, o raio do rubídio tem que ser maior que o do potássio. Então, se o potássio é 0,235, o do rubídio tem que ser maior. Ok, 0,280. A letra D também está ok. 0,235 e o do rubídio 0,280. Aí você pode pensar, pô, Arthur, mas como é que eu vou saber se é 0,235 ou se é 0,28? De onde eu tiro esse número? Você não precisa tirar esse número, porque você não tem que calcular esse número, né? Ele está ali para você na alternativa, então você tem que jogar com os dados da questão. É uma questão, como eu falei desde o início, ela exige de você uma maturidade, uma capacidade de não só responder questõezinhas assim, diretas, né? Eu calculo isso, a resposta é essa. Eu faço isso, a resposta é essa. Ele exige de você aceitar que são dados que você não domina, que você não sabe se é isso mesmo ou sequer de onde veio, né? Ele não diz sobre técnicas de medição, mas você tem que usar eles. Então é uma questão legal e se você estiver assistindo aqui numa boa, acompanhando, vai te dar maturidade para fazer prova. Porque fazer prova não é só conhecimento, não. Você precisa saber realizar questões. E isso você só aprende estudando, fazendo exercícios. Beleza, galera? Então a gente tem aqui entre B e D. A gente não conseguiu resolver as alternativas somente com raio. A gente precisa saber da eletronegatividade. A eletronegatividade do rubídio ela é 0,8. E agora, a do potássio é maior ou menor que a do rubídio? E a do sódio é maior ou menor? Por quê? Se eu escolher a letra B, eu estou te falando que a eletronegatividade está diminuindo. A eletronegatividade do sódio é maior que a do potássio, que é maior que a do rubídio. Então, estou te falando que a eletronegatividade estaria crescendo para cima. Se eu usar a letra D, 0,6, 0,7, 0,8. Então, eu vou dizer que a eletronegatividade cresce para baixo. Então, do mesmo jeito que a gente identificou o raio atômico ali na tabela, eu preciso identificar a eletronegatividade para saber como ela se comporta na mesma família. Se ela cresce para cima, então eu tenho a resposta certa, a letra B. Se ela cresce para baixo, eu tenho a resposta certa, a letra D. Então, por mais que a questão te dê os dados, você precisa ter conhecimento para poder fazer, né? Não dá só para jogar valores aqui, senão no fim das contas você tem que chutar a alternativa e nada do que eu fiz aqui, nada da conversa resolve, você pegou e chutou. Ok, como que funciona eletronegatividade? Pessoal, deixa eu te dar um macetinho importante que vai te ajudar muito. A gente tem que os gases nobres eles são estáveis porque tem a teoria chamada do octeto. Não sei se você já ouviu ela, mas eu te falo. Se você fizer a distribuição eletrônica de todos os gases nobres, grupo 18, todos esses caras aqui têm 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, né? O hélio só tem 2 elétrons, não tem como ter octeto ali. Então, tirando o hélio. Mas aí falando genérico assim, né, os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência e é assumido então que eles são estáveis, que eles não reagem por conta disso. E todos os elementos da tabela periódica, eles buscam alcançar esses 8 elétrons. É claro que isso é uma aproximação, é um modelo, tem milhões de exceções, mas resolve. A nível de primeiro ano de ensino médio, isso resolve o seu problema. Você precisa só ficar ciente que não é a verdade absoluta, mas vai te ajudar. Então, os elementos buscam atingir
8 elétrons na camada de valência. Faça, cara, eu vou dar uma sugestão. Faça a distribuição dos elementos aqui, ó, do neônio, do argônio, do criptônio. Se quiser, faz até do xenônio, mas aí já tem muito elétron. Só para você ver. Ou mesmo busca na internet, acha pronto. Eu só quero que você olhe e confirme depois. Todos esses elementos têm 8 elétrons na camada de valência. Então, a tabela periódica, os elementos buscam esses 8 elétrons. A dica que eu vou te dar é o seguinte. Para eu não dar uma aula disso aqui, senão esse vídeo vai demorar 1h30, o número do grupo, pessoal, é o número de elétrons que o elemento tem na camada de valência. Todo mundo que está no grupo 1 tem 1 elétron na camada de valência. Todo mundo que está no grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. A parte de baixo eu não vou mexer nela. Aí aqui 13. Ah, Arthur, o elemento tem 13 elétrons na camada de valência? Não, tem 3. O elemento do grupo 14 tem 4. Do grupo 5 tem 5. Do grupo 15, né? Do grupo 16 tem 6. Do grupo 17 tem 7. Mas e daí, Arthur? O que tem de mais nisso de eu saber os elétrons da camada de valência? Se os elementos buscam atingir 8 elétrons na camada de valência, quanto mais próximo ele está dos gases nobres, mais eletronegativo ele é. Por quê? Porque falta pouco elétron. Eletronegatividade, para quem você não lembra do conceito, é a tendência em ganhar elétrons, é a vontade que um elemento tem de ganhar elétrons. Então, se um elemento está no grupo 17, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Cara, falta um só, um único elétron para ele atingir aquilo que ele busca, que é o octeto. Então, a eletronegatividade ela acaba crescendo para a esquerda. Por quê? Porque é mais próximo, está mais próximo dos gases nobres. Então, a gente tem esse aumento. Ah, Arthur, eu olho aqui, mas sódio, potássio e rubídio estão no mesmo período, né? Não tem ninguém mais à esquerda, ninguém mais à direita para eu olhar. Não tem. Mas eu precisava te dar essa introdução para eu poder comentar com você outra coisa. Olha só, agora, então, a gente já sabe que cresce para a direita. Mas e com relação ao grupo? Você viu pelo raio que à medida que você desce, o seu átomo fica maior. Então, o átomo de iodo é um trambolho grandão. Ele tem ali 53 elétrons. Ele é muito grande. Já o flúor é pequenininho. Então, como é que você pode criar essa analogia? Quanto menor for o seu átomo, quanto menorzinho ele for, mais fácil é dele acolher, dele receber um elétron. Por quê? Porque ele é menorzinho, ele não tem tanto elétron assim. Então, para ele ganhar um elétron, é mais fácil de administrar. Você imagina o iodo, que tem 53 elétrons. É claro que ele quer atingir o octeto. Ele está ali ó, do ladinho do xenônio. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Só que ele já tem 53 elétrons. Então, para ele, fica difícil, entre aspas, receber um elétron. Comparando com o flúor, que só tem 9. O flúor é pequenininho, só tem 9 elétrons. Ganhar mais um é mais fácil de administrar. Enquanto o iodo, que é muito grande, é mais difícil dele administrar esses elétrons. Isso é só comparativo. Estou tentando te dar uma ideia mais simples de como é que você vai analisar. O que eu quero fechar com você, então? A eletronegatividade cresce para a direita, porque está mais próximo dos gases nobres, está mais próximo do octeto. Agora, quando você diminui o átomo, ou seja, você sobe no período, aumenta a eletronegatividade. Por quê? Porque é mais fácil ganhar elétrons. Então, enquanto o raio atômico crescia para baixo numa família, a eletronegatividade ela cresce para cima. Então, o que isso diz para mim? Que a eletronegatividade, vou chamar de Ezinho só, a eletronegatividade do sódio, ela tem que ser maior que a eletronegatividade do potássio e ela tem que ser maior que a eletronegatividade do rubídio. Por quê? Porque o sódio é menor que o rubídio, que é menor que o potássio. O sódio é menor que o potássio, que é menor que o rubídio. Então a gente tem essa ordem na família. Sódio menorzinho, potássio, rubídio. E a eletronegatividade no mesmo grupo cresce para cima. Beleza? Tentei te dar esse resumão para você acompanhar isso aí. Agora fica fácil. Agora que você sabe que o sódio é mais eletronegativo que o potássio, que é mais eletronegativo que o rubídio, o que a gente tem? Se eu escolher a letra D, repara que é 3 e 4. Se eu escolher a letra D, eu estou te falando que o sódio é menos eletronegativo que o potássio, que é menos eletronegativo que o rubídio. Isso não é verdade, a gente acabou de ver que é o contrário. O sódio é menor que o potássio, por isso ele é mais eletronegativo. Então a gente fica com a alternativa B. Eu vou ter aqui 0,1
0,9 e 0,8. Coerente. A eletronegatividade ela diminui se o tamanho do átomo aumentar. A eletronegatividade cresce se o átomo diminuir. São contrários, né? O seu funcionamento. O raio atômico ele cresce numa diagonal para baixo e a eletronegatividade numa diagonal para cima. Beleza, galera? Então, olha só. Quis te dar um resumo de raio e de eletronegatividade. Quis tentar te explicar com mais detalhes esse lance de camada, essa eletronegatividade, a tendência de ganhar elétrons e principalmente dar uma ideia de como resolver essa questão através da análise, através de jogar com as alternativas para que você pudesse aprender, ganhar experiência resolvendo uma questão diferente. Eu vou deixar para você, provavelmente, aqui em cima, um convite para você ir no meu Instagram. Porque no meu Instagram eu faço um trabalho paralelo. Aqui no canal eu tenho resolvido exercícios, quero começar a gravar umas aulas de teoria para ajudar. Mas lá eu divulgo resumos, mapas mentais, eu faço quiz. Toda semana tem quiz, toda semana tem vídeos de experimentos com química, experimentos bem legais que eu vou divulgando lá. Além das chamadas para as aulas que eu vou lançando aqui. No mais, galera, eu quero te pedir o que todo mundo pede nas redes sociais. Se você se achou legal, curte esse vídeo, considere se inscrever se o conteúdo está te ajudando, se as dicas estão sendo legais, se as resoluções são atraentes. Por quê? Quanto mais você interage comigo, né? Então, Arthur, eu queria que você desse uma aula de tal tema, eu queria que você fizesse uma questão X, comenta aqui embaixo. Quanto mais você interage comigo, mais as redes sociais entendem que o meu conteúdo é bom, que o meu conteúdo está ajudando, e aí ele vai difundir isso para o maior número de pessoas. Beleza? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, espero que tenha te ajudado. Bons estudos e valeu!